Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer ao pastor Dr. Elias Cardoso, à missionária Lígia, ao nosso pastor vice-presidente, pastor Albanaz, e também ao nosso pastor Jeremias. E bom rever alguns amigos aqui nesta noite, e agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Quem já sentiu a presença de Deus aqui nesta noite? Deus está na casa, glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 3. Lerei alguns versículos, acompanhem comigo, por favor. Todos acharam? Diz assim o texto: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou do céu e do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés ou dos seus sapatos, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Podeis tomar os vossos assentos, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui é um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido, e fala acerca do chamado de Moisés. Todos sabem que Moisés, ele nasceu em um momento difícil dos hebreus. Ele nasceu em um momento complicado. Todos que leem Bíblia sabem que José desce para o Egito, ele leva depois 70 pessoas, mas havia uma promessa de uma grande multiplicação. Então o povo hebreu cresce e assume outro rei ou outro faraó que não conhecia os feitos de José. Logo, ele percebe que o povo de Israel, que outrora era hebreu, virou Israel, estava crescendo demais. O povo que era escravo crescia muito. O povo que era escravo estava se multiplicando. Quanto mais colocava peso sobre o povo, quanto mais colocava jugo sobre o povo de Deus, mais o povo crescia. Isso houve uma preocupação muito grande com o faraó da época. Ele percebe, esse povo está crescendo demais. Por enquanto ainda estamos dominando, mas pode ser que eles cresçam e domine a gente. Então ele tem uma ideia: vamos matar todos os meninos. Prepararam
conversaram com as parteiras e todos os meninos deveriam morrer, mas Deus deu estratégia para as mulheres, porque a poderosa mão de Deus estava sobre o povo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para profetizar, porque eu vim profetizar. Deus vai te dar estratégia para crescer. Você não entendeu? Deus vai te dar estratégia para fortalecer nos momentos mais difíceis que você se encontra. Então, quando eles percebem esta manobra, uma mulher por nome de Joquebede, ela está para gerar um filho, e Moisés está para nascer. Quando Moisés nasce, ela consegue escondê-lo por 3 meses, mas ali havia um projeto de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque vim profetizar. Oh glória, o projeto de Deus na tua vida não pode ficar escondido. O projeto de Deus na tua vida, ainda que esteja escondido, Deus está falando: eu vou levantar, eu vou mostrar, eu vou fazer acontecer, porque o projeto não é teu, o projeto é de Deus. Levante a tua mão para receber essa profecia. O projeto na tua casa não é teu, é de Deus. O projeto na tua família não é teu, é de Deus. O sonho de Deus na tua casa não é teu, é de Deus. Deus está dizendo nesta noite: ninguém para o meu projeto. Deus está dizendo nesta noite: ninguém para aquele que eu quero abençoar. Deus está falando nesta noite: o câncer não para, a doença não para. Estão até tentando fazer com que a igreja pare por aí, mas a igreja ela é triunfante, porque a igreja é de Deus. Você é de Deus. Você é só quem é igreja de Deus. Levante a mão para adorar. Enquanto você adora, Deus vai levantar o projeto. Enquanto você adora, Deus vai mudar a situação. Enquanto você adora, Deus abre as portas para você passar. Quem está comigo aqui? Quem quer adorar? Quem quer adorar? Levante a tua mão para adorar. Porque enquanto você adora, Deus ressuscita o projeto. Pelo minuto, levante a tua mão. Pelo minuto, levante a tua mão e adore o nome do Senhor. Rabai konderega sheribidak seribidai. Eu vim aqui profetizar para alguém que está aqui nesta noite, pensando que Deus não vai cumprir com aquilo que Ele falou. Eu vim aqui profetizar para alguém nesta noite, para te dizer que existe um Deus que escreve uma história diferente, ainda que você não pode, ainda que você não tem, ainda que muitos estão contra você, Deus vai te levantar, Deus vai te colocar de pé. Há uma solução e uma salvação para a tua casa, há um projeto de Deus para a tua família. O inimigo não vai poder matar. Deus está dizendo: o projeto é meu, é meu. A tua casa é minha, os teus filhos são meus, a tua história é minha. Levante a tua mão para adorar, porque você é de Deus. Estava escondido, mas tinha projeto. Estava escondido, mas tinha promessa. Estava escondido, mas Deus tinha colocado a mão. Está escondido, mas Deus tem promessa.
não está aqui dentro, ó, mas Deus tem promessa. Está na internet, mas Deus tem promessa. Deus tem promessa na tua casa. Deus tem promessa com os teus filhos. Deus tem promessa. É interessante entender aqui a ousadia desta mulher. Teve uma hora, pastores, não dava para esconder mais. A unção que Deus vai derramar para a tua casa, não dá para esconder mais. Eu nasci num berço evangélico e muitas vezes quando eu era criança, para ir para a igreja era até um pouco difícil, porque você é crente? E aí a gente ficava meio assim, nós sim recebíamos bullying, mas quando Deus me batiza com o Espírito Santo, alguém pergunta, você é crente? E eu olhava, você ainda não é? Deus vai te alcançar. Deus alcançou muitos. O que eu estou dizendo é o momento que Deus está se levantando para ressuscitar os projetos. É hora de decisão, é hora de você decidir, é hora de você sair do anonimato, é hora de você sair do esconderijo. Deus está dizendo, eu quero te levantar, eu quero te renovar. Deus está dizendo aqui nesta noite, eu quero renovar o meu povo, eu quero renovar as promessas. Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Eu quero ver. Glórias, você tem promessa. Você tem promessa, você tem promessa, você tem promessa. Deus está falando, não vai dar para esconder o que eu vou fazer na tua casa, não vai dar para esconder o que eu vou fazer no teu ministério, não vai dar para esconder o que eu vou fazer na tua vida, não vai dar para esconder, embora você queira esconder. Deus está te falando, eu derramo a minha glória sobre a tua vida, sobre a tua casa, vou te levantar. Não dá para esconder. Não vai dar para esconder, tamanho é a glória de Deus que vai descer. Eu também estou preocupado, e muitas pessoas estão preocupadas. Mas eu vim aqui profetizar para você que está na direção de Deus. Deus está na direção do negócio, a igreja é dele. A casa é dele, o poder é dele, a autoridade é dele, ele está no controle. Moisés então tem da sua mãe uma estratégia, e essa estratégia ela joga no rio. Que fé e que ousadia desta mulher. Uma pergunta, você que é mãe, tem coragem de pegar o teu filho e jogar dentro do rio, descendo abaixo? Tem coragem de fazer isso? Mas Joquebede sabia o Deus que servia. É ato de fé. Enquanto estava na minha mão, eu cuidei. Agora é ato de fé. O Senhor está nas tuas mãos. Quando você tira das tuas mãos e coloca na mão de Deus, Deus está dizendo, deixa que eu cuido. Deixa que eu direciono. Deixa que eu levo para o caminho que eu quero. E quando está nas tuas mãos, você tem autonomia. Quando você coloca na mão de Deus, Ele cuida. Ele cuida. Ele desce. A história você sabe. A filha de Faraó ouve o choro do menino, pega o menino, leva para o palácio.
O menino no palácio aprende para ser rei. De repente, o menino se torna grande, começa a conhecer a história, ele tem raiz, ele sabe agora de onde ele veio, ele se levanta, e quando um egípcio está maltratando um hebreu, ele defende, a história você sabe, ele mata aquele egípcio, e alguém descobre, andai, ramando kiribidexa. No primeiro momento, escute, isso é profético. Eu vim aqui como boca de Deus nesta noite. No primeiro momento, teve que esconder. Mas no segundo momento, Deus está dizendo, eu vou colocar à tona. Deus está dizendo, eu vou revelar para saber o que está acontecendo. No primeiro momento teve que esconder, mas no segundo tem que confessar. Deus está dizendo, no primeiro momento ele ficou escondido, mas no segundo ele teve que revelar, correu, fugiu. E a história que eu li aqui começa a mensagem que Deus colocou no meu coração. Ele vai, escute, fica 40 anos apacentando a ovelha do seu sogro Jetro. 40 anos, ele esquece de tudo. Talvez no coração de Moisés diz, acabou, eu tenho que ficar aqui escondido, eu não posso aparecer mais, eu não tenho mais o que fazer aqui. Mas nesse tempo, Deus tinha promessa com Moisés. Moisés não foi salvo quando criança à toa. Moisés era um projeto de Deus. Moisés era algo que Deus havia separado. Deus está dizendo nesta noite, glória, o projeto não acabou. Deus está dizendo nesta noite, a promessa não acabou. Embora você está pensando, Deus não vai fazer, Deus está dizendo, eu farei, porque eu cumpro promessa. Quantos acreditam que Deus cumpre promessa aqui nesta noite? Levante a tua mão pelo minuto, levante a tua mão pelo minuto e adore o nome do Senhor, porque enquanto você adora, Deus está dizendo, eu vou cumprir as promessas que eu fiz na tua casa e na tua família. Olha o texto, vamos para o texto. Glória, ele esquece de tudo, pastores. Ele está aprendendo agora a trabalhar com ovelhas. Um príncipe agora está aprendendo a trabalhar com ovelhas. Ele começa então a trabalhar. Mas uma coisa interessante acontece. Deus vai chamar a atenção de Moisés. Deus começa a chamar a atenção de Moisés. O texto que lemos, ele disse que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E veio o monte de Deus, o monte Horebe. E apareceu um anjo do Senhor numa sarça. Moisés olha aquela sarça. Moisés olha aquela espinheiro. É natural que aquele espinheiro no meio do deserto pega fogo, é natural. O que não é natural é o espinheiro ficar de pé, pegando fogo. Vamos esquecer um pouquinho de Moisés, vamos esquecer um pouquinho das ovelhas, vamos olhar aqui um pouquinho para a sarça. A sarça continua de pé porque Deus está no meio dela. A sarça continua de pé porque o fogo de Deus está no meio dela.
Talvez você adentrou aqui nesta noite, só está aqui porque Deus tem te colocado de pé. Você só está aqui nesta noite porque o fogo de Deus tem te deixado de pé. Você só está aqui porque Deus tem te dado estrutura para se levantar. Você só está de pé porque Deus tem te colocado de pé. Meus irmãos, eu estou lembrando agora, há um ano e pouquinho atrás, escute, eu vou até diminuir o ritmo, porque o Senhor tocou meu coração. Oh, quando Deus quer que a sarça fica de pé, ainda que alguém falar, acabou, morreu, não tem jeito, mas vai ficar de pé, porque o Senhor ainda coloca e deixa de pé. Há um ano atrás, um ano e pouquinho, eu passei por uma prova terrível. Todos sabem, no meio da pandemia, a pandemia estava estourando, 1.000 pessoas morrendo, 2.000 pessoas morrendo, e eu acordei pela manhã, e quando levantei pela manhã, eu senti uma dor no corpo muito grande. Olhei para minha esposa e disse: amor, não é normal o que está acontecendo comigo aqui. Eu estou sentindo uma dor muito grande no meu corpo. Vou para o hospital. E fui para o hospital. E quando cheguei do hospital, o médico olhou para mim e disse: o teu pulmão, ele está 30% comprometido, você tem que ficar internado. Eu falei ok, e fiquei já preocupado, porque tinha que ficar internado, um monte de gente morrendo, eu já não estava conseguindo respirar. Passei no hospital aqui em Caieiras, fiquei por 5 ou 6 dias naquele hospital. Obrigado, Deus abençoe. Fiquei 5 ou 6 dias naquele hospital. E quando eu estava naquele hospital, eu lembro que as coisas estavam piorando cada dia mais. Eu ainda estava com o WhatsApp, eu ainda estava falando com a minha família, eu estava pedindo oração para muitos pastores, e ora por mim, o negócio está estreitando. Passou um dia que eu não estava aguentando mais, tinha um pastor amigo nosso, o pastor da regional de Itapevi, ele estava sempre falando comigo, pastor Alexandre. Eu falei: pastor Alexandre, ora por mim aí, rapaz. E ele orava: fica tranquilo, a semana que vem você sai daí. E aí eu estava orando, e eu estava piorando cada dia mais piorando. E aí de repente eu chamei o médico e disse: doutor, por favor, eu não estou aguentando mais. Tira um raio-x do meu pulmão para ver como está. Eu preciso entender o que está acontecendo. Você pensa que eu não orei? Você pensa que eu não estava clamando a Deus? Eu clamava a Deus todos os dias. Eu não dormia por mais de 15 dias sem dormir. Nem cochilar eu conseguia, porque eu tinha até medo de eles me entubarem. Você pensa que eu não orei? E eu orava. E o médico chegou e levou: vai lá, tira um raio-x. Eu já estava com 10 mililitros de oxigênio, não aguentava mais. Eu já não estava aguentando com 10 mililitros. Colocaram eu na cadeira de roda, alguém pegou o oxigênio, um rapaz levando oxigênio, e a moça, a enfermeira, com a cadeira de roda. Como estão os pastores aqui? Eu passei sentado na cadeira de roda e fui para o raio-x. Quando o médico disse para mim que o meu pulmão estava 30% comprometido, eu olhei para o pulmão, eu não vi nada, estava preto normal como outros que eu já tinha tirado no decorrer da minha vida. E o médico identificou que ali tinha 30% comprometido. E aí quando eu cheguei ali para tirar aquele raio-x com muita dificuldade, não conseguia respirar. A moça tirou o raio-x, pastores, e jogou no meu colo. Na hora que jogou no meu colo, eu olhei e disse: misericórdia, morri agora. Estava branco. Aí eu passando de volta com o raio-x no colo, 2 médicos conversando aqui, eu não conseguia me movimentar, meus irmãos, olhar para trás. Mas eu passando, o médico pegou o raio-x na mão aqui.
E a moça é orientada, e eles são orientados. E continuei indo para a cama. Eu, com muito esforço, eu olho para trás. E quando eu olho para trás, o médico olhou e levantou e disse: nossa, como está o pulmão dele? Por isso que ele está assim. E me segui, deitei no quarto. E eu disse: chama o doutor para mim, por favor. Chama o doutor para mim, por favor. E o doutor só vem de manhã. Mas aquele dia eu chamei e ele veio. Senhor Fernando, fala. E eu disse: doutor, o meu pulmão ficou um pouquinho comprometido, né? Aí ele olhou para mim: pastor Elias, comprometido? O teu pulmão está tomado. Essa foi a frase que ele me disse. E eu falei: e agora? Ele disse: continua aí. E eu falei: o que você vai fazer? Dando os remédios que eu estou te dando. E aí eu liguei para o pastor Alexandre, mandei uma mensagem para ele estava orando por mim, outros irmãos. Era o primeiro que estava na lista. Eu falei: pastor, aconteceu isso, isso. E toda semana ele falava para mim: você vai sair dessa. Mas aquele dia, quando eu disse para ele: pastor Josué, eu falei: pastor Alexandre, se me precisar, converse com a minha esposa, que o negócio está feio. Aí ele disse: misericórdia. Eu falei: pronto, morri. O homem que estava me animando disse: misericórdia. Fecha os olhos e falando com o Pai. Eu com os olhos fechados, eu ouvi um barulho muito grande de ambulância naquele hospital, aqui em Caieiras, que era o hospital de referência. Uau, 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 um barulho terrível. Eu com os olhos fechados, falando: Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor. Não deixa eu ir embora. Aí eu comecei a falar: Deus, tu falou que ia fazer isso comigo, isso. Aí depois Deus começou a falar: eu já fiz. Você não aconteceu isso? Você não aconteceu aquilo? E aquilo? Eu falei: ixi, pior que é a verdade. Agora já era. Ele falou que ia fazer, fez. Quando eu abro os olhos, um monte de paramédico. E nós sabíamos que quem saía de lá ia direto para o hospital Albana. Até a irmã foi lá na nossa festa ontem, ela falou que lá não tem glória, né? Lá é um vazio, né? Você faz visita lá, né? Lá é um vazio. O cheiro da morte estava lá, não estava? Quando eu cheguei na porta, eu senti a morte naquele lugar. Só para você ter ideia, meus irmãos, na hora que eles vêm com a maca, tinha um monte de maca de pessoas entubadas, e a minha foi a próxima aqui. E a primeira coisa que eu disse para ele: não me entuba, não, por favor. Eu falei: com esse peso todo aqui, meu pulmão não vou aguentar. Aí o moço falou: você sabe que você está no UTI, né? No UTI, né? Eu falei: sim, eu sei que eu estou no UTI. E aí? Nós vamos fazer um procedimento. Abra a tua boca. Eu falei assim: não. Minha boca não. Por que não? É um procedimento. Não. Eu preciso falar com o meu pai primeiro. Eu preciso falar com o meu pai. A moça pega o tablet lá para ele. Tem um tablet que fica lá. Pega o tablet. Eu falei: não é esse pai que eu preciso falar. Meu pai não vai poder me ajudar agora. Meu pai não vai poder me ajudar. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar com o dom da vida. Eu preciso falar com aquele que pode me colocar de pé. Eu preciso falar com aquele que cura câncer. Eu preciso falar com aquele que cura Covid, mesmo que você não saiba o que é. Aí eles olharam para mim e disseram: tá bom, 1 hora, tá boa? Tá bom, 1 hora. Colocaram um monte de aparelho. Meu irmão, eu ficava quietinho assim. Porque se eu mexia, o aparelho... E eu bem quietinho. Falei: a estratégia agora é essa, ficar quieto.
Aí a moça, e aí? Segura um pouquinho aí. Estou falando, ele não falou comigo ainda. Aí, esse não bate bem não. Passou um dia, colocou pessoa, saía, eu vi os corpos indo embora, passava a pessoa, saía, passava a pessoa. Aí eu disse para a moça, moça, eu estou atrapalhando aqui. Mas você está ruim, eu já estou atrapalhando aqui, me leva para outro quarto, deixa outro lugar lá, porque o papai não falou comigo ainda. O papai não me falou nada ainda. Aí uma médica olhou e falou, pega esse rapaz, leva lá para aquele quarto vazio, lá do outro lado. Quando eu cheguei naquele quarto vazio, eu estava naquele quarto, e orando, medicamento para tudo que é lado, as enfermeiras chegando, e pedindo oração. Já não estava mais com o celular, não estava com o tablet, não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava piorando. Cada dia eu estava piorando, não conseguia. Estava 10 mililitros de oxigênio, mas não conseguia respirar. E eu falando, Senhor, tenha misericórdia, fala comigo, eu sou teu servo. Olha o que eu fiz, eu sou teu servo, me ajuda. Aí depois eu comecei a pensar, um monte de homens de Deus, Deus levou. E eu falei, quem sou eu? Faz a tua vontade, ó Senhor. Mas a Deperusa aqui estava orando por mim. Francisco Morato estava orando para mim. O Brasil estava orando por mim. Chegou um tempo, meu irmão, que eu já não aguentava mais. Existia WhatsApp de pessoas que estavam orando por mim. E algumas vezes no WhatsApp pela manhã, alguém levantava e falava, ele morreu. Mas Deus ainda estava colocando a sarça de pé. Por causa do fogo que Deus tinha colocado. Oh glórias! Oh glórias! Chegou um dia que eu não estava aguentando mais. Missionária Cristina Maranhão, aquele dia eu não aguentava mais. Aquele dia, uma noite anterior, eu comecei a sentir o meu pé ficar gelado, e subindo, e subindo, e subindo. E a moça pegou, eu falei, coloca a coberta no meu pé. Ela colocava 1, 2, 3. E eu não estou entendendo porque o seu pé está tão gelado desse jeito. E aquele dia eu falei, eu vou deixar me entubar, porque é o último recurso. Aí chamei a doutora e disse, doutora, como é esse procedimento? Não é desse jeito que eu estou falando com vocês aqui não, meu irmão. Doutora, como é esse procedimento? Diz para mim como é. 15 dias antes de eu entrar no hospital, um pastor amigo meu, ele me chamou para ministrar. E eu estava trabalhando, correndo, mas ele era um amigo. Eu falei, eu vou ministrar. E quando eu fui, eu não consegui preparar uma mensagem aquele dia para pregar, pastores. Eu não consegui. Mas quando eu cheguei na porta, eu falei, Senhor, o que eu falo para este povo? E Deus disse para mim, diga para este povo que a última palavra é minha. Eregando race, calavaço. E eu comecei a ministrar, Deus batizou, Deus renovou aquela noite, que a última palavra era dele. Quando a médica estava explicando o procedimento que ia fazer comigo, pastores, eu ouvi a voz de Deus como eu nunca tinha ouvido antes. Alabai, comeve, e a voz dele é suave. E a voz dele é verdadeira. A voz dele tira o medo. A voz dele tira o apavoro. A voz dele aumenta a fé. A voz dele levanta o caído. A voz dele levanta Lázaro que está morto. A voz dele é poderosa. Doutora, espera um pouquinho aí. Deus está falando comigo agora. Aí ela olhou, isso, tem que ter fé. Eu falei, não é mais fé. É Ele que entrou com a glória neste lugar.
Do que ele está falando? Ele está falando, morto praticamente. Ele está falando que amanhã eu saio deste lugar. Não precisa entubar. Pensa que é fácil? Ela olhou para outra e disse, não tem jeito, amanhã morre. E saiu. Meu irmão, eu sei quem falou comigo. Eu sei quem é o meu Deus. Ramando quero ganahai. Se Deus falou contigo, acredita, vai acontecer. Ele é fiel. Eu não dormia, pastores. Eu não dormia, tinha medo de ser entubado, mas quando a voz dele falou comigo, eu dormi. Eu não sei se foi 50 minutos, missionária Marlene, eu não sei se foi 1 hora, porque lá nós não tínhamos relógio. Mas eu só sei que quando eu acordei, na mesma noite que Deus falou comigo, eu olhei para trás. Eu falei, nossa. Aí eu olhei para o oxigênio que era 10 mililitros, estava 4. Eu falei, quem abaixou? Aí a enfermeira chegou, quem foi que abaixou? Eu falei, eu não sei, só sei que eu estou respirando bem. 15 dias sem usar o banheiro, sem se levantar, 15 dias. Eu falei, posso ir no banheiro? Ela falou, vai, levantei. Aí quando eu voltei, ela falou, vamos abaixar para 2? Eu falei, pode abaixar para 1, Deus me visitou. Daqui 1 horinha, eu tirei o oxigênio. Ela olhou para mim e disse, você consegue respirar? Eu estou respirando, estou bem. Oh, no outro dia, quando a médica chegou na porta, eu já estava andando na sala para lá e para cá, glorificando o papai. Aqueles que iam chorar minha morte vão ter que voltar atrás. Sabe por quê? Porque visitou a sala o Senhor. Deus me visitou. A médica chegou e... O que aconteceu? Eu disse, eu não falei que Deus me visitou? Meus irmãos, quem passou por um procedimento parecido vai entender. Eles tiravam uns exames do pulso aqui, misericórdia, a noite inteira, furando para tudo que é lado, furava aqui, furava ali, furava lá, a noite inteira. A noite inteira. Aí eu olhei para a médica e disse, olha, vai lá, pega todos os exames, me dá noite, e me dá alta, porque vai estar tudo ok. Pastor Jeremias olhou para mim assim e disse, sei disso não. Que mulher incrédula. Sangue de Jesus tem poder. O homem estava morto, no outro dia levanta, está andando, você está incrédulo ainda? Ela correu, todo dia, 10 horas da manhã. Que horas? 10 horas da manhã, a minha esposa recebia uma ligação. Os médicos falando, não, está ruim, está piorando e tal. Coitadinha, já estava pensando que ia ficar viúvo. Não é a hora ainda não. Oh, glória, estou aqui vivo. Só que aquele dia ela recebe, pastor, 7 horas da manhã. Agora imagina, pastor José, o coração dela. Ela recebe todo dia 10 horas e aquele dia ela recebe às 7. O anterior estava ruim. Só que o Deus, esse Deus é tremendo, meu Deus do céu. A minha esposa disse para mim que ela não dormia, não conseguia dormir, mas naquele dia ela dormiu também.
O Deus que passou me dando sono lá no hospital, passou em casa e fez ela dormir também. Ela acorda, mas não sabe a hora. Ela levanta e corre, e quando ela atende o telefone... Vou voltar um pouquinho para você entender. A médica olhou para mim, abriu a porta, ou seja, entrou na porta. Quando eu falei, vai lá ver. E ela disse, Fernando! Desse jeito. E eu falei, diga! Prepara tuas coisas. Os exames estão todos ok. Você está de alta. Eu olhei, pregadora, virou pregadora já, tá vendo fé. Aí eu disse, deixa eu ligar para minha esposa. Ela disse, não, isso não tem acontecido aqui. Eu que quero ligar. Ela ligou para casa, para Cássia e disse, olha Cássia, você é a esposa do Fernando Barbosa? Eu disse, sim, sou. Eu quero dizer para você, prepara, vem buscar, porque o teu marido está de alta. Deus ainda coloca a sarça em pé. Deus ainda deixa de pé. Deus ainda sustenta. O Zap estava dizendo, morreu, acabou. Eu saí andando do hospital. Tem até um vídeo, eu saí pulando. Passou-se uma semana, eu estava andando em Francisco Morato. Alguém olha, olha o milagre aí, olha o milagre aí. Ei, vou profetizar na tua vida agora. Olha o milagre aí, olha o milagre aí. Passou as provas, mas você está de pé. Por favor, coloca assim em pé. Iramandokiri calafácia. Ou você acredita ou não acredita. Ou você vem comigo ou vai perder a bênção. Todas as vezes que eu saio para pregar a palavra de Deus, a mesma voz, pastor, fala no meu coração e no meu ouvido. Diga para a minha igreja, da mesma forma que eu te visitei no hospital, eu visito a minha igreja. Da mesmo poder que eu despejei sobre a tua vida, eu dispenso sobre a minha igreja. Eu sinto a glória. Tem alguém para louvar aqui? Tem alguém para louvar? Um minuto. Oh, vem a Nicole, vem louvar a Deus. Enquanto a Nicole louva, eu estou aqui para profetizar na tua vida. Quem acredita que Deus vai descer uma unção de cura aqui nesta noite? Quem acredita que Deus vai mudar a tua história aqui nesta noite? Vai adorando, Deus está na casa, vai adorando, Deus tem um rabado, cola, soca, tchó. Eu não acredito em coincidência, acredito em Deus, pastores. Existe um monte aqui perto de Jaraguá. Alguém já foi no monte aqui na frente aqui? Tem dia que eu levanto pela manhã, eu chamo um amigo, um pastor, e digo para ele, ó, vamos para o monte, vamos orar um pouquinho. Às vezes a igreja de manhã está fechada, eu tenho um horarinho de manhã e eu vou. É bem aqui na frente. Lá tem homens e mulheres de Deus orando direto, aquele lugar ali onde tem muita gente orando. E a presença de Deus é notória, porque quem busca recebe. Não sei se foi 20 dias atrás, 15 dias atrás, pastor, doutor Elias. Eu estava naquele monte orando. E fiz a minha oração, orei, senti a presença de Deus. E quando eu estava descendo, uma mulher que eu nunca vi, uma irmã olhou para mim e disse, ei, vem aqui. Deus está mandando dizer isso, e contou a minha história, a minha vida inteira. E disse, olha, eu estou colocando uma unção de cura sobre as tuas mãos. Vocês lembram que eu já te falei isso? E você vai orar por alguém e eu vou curar.
acredite os senhores ou não, eu estava passando aqui na frente desta igreja, e eu olhei para o pastor que estava do meu lado, eu falei, que vontade de visitar o pastor doutor Elias agora. E aí eu olhei, eu falei, eu acho que não vai me receber, não tem como. Então, daqui a pouco eu recebo na mesma hora uma mensagem do pastor Davi Abacuque. E ele me disse assim, olha, eu estava na sala do pastor, e o pastor vai te chamar para você pregar aqui na catedral. Mandou que lava subi a hache, que lava cheire, que lava subi andahai. Não foi nem um segundo de milésimo. Foi na hora que eu passei aqui. Com todo respeito, pastor doutor Elias Cardoso, existe uma unção de cura descendo sobre esse lugar. Andou chopo choprai que lava subia. E assim diz o Eterno que não mente. Abou rapai conosco ebrafrai. Deus te colocou de pé nesta nação. Arai bolseri canto brai dobra seriga. E diz o Eterno para ti nesta noite, ramando o cai choblebro sobia, eu te dou saúde. Rabão dorai cheblok salavatei. E diz o Senhor, eu entro desde a cabeça até os pés. Ratepoltalassalu. Visito as suas correntes sanguíneas agora. Rei tchatatata. E diz o Senhor, às vezes tu sente cansado. Rebombatei com chobra texa. Grande é a obra, grande. Deus está dizendo, eu vou multiplicar. Repou manabia túbica. E diz o Senhor, meu servo, eu vou te dar estrutura. Rabata, grande é a obra. Retacatacaturificai. Eu te coloquei neste lugar, porque o rebanho é grande mesmo, mas vou multiplicar. Rabataca, e te dou saúde para ver. Rebanda, assim diz o Senhor. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.